Bom dia, querido irmão, querida irmã que está nos acompanhando aí, que estava acompanhando a sala de prosa com o pastor Jeremias e com o pastor Hernandes, falando um pouquinho sobre confissão de pecados. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, na nossa TV, a sua TV missionária, a TV que vai levar conhecimento bíblico e vai treinar, capacitar, ajudar com que nós possamos crescer em conhecimento das Sagradas Escrituras. Estamos começando mais um Vida Devocional, aquele programa que está junto com você todos os dias para trazer um devocional, para orar pelo seu pedido de oração. Então, de antemão, já pedimos que os irmãos, que as irmãs, que queiram alguma oração específica, sobre algum pedido específico, pode colocar no chat, o pedido de oração. E, partindo disso, a gente vai orar pelo seu pedido, vai fazer aqui a nossa devocional de hoje e vamos orar pelo seu pedido ao final dessa devocional. Tá bom, irmãos? Hoje eu quero falar com vocês sobre a sexta petição do Pai Nosso, que se encontra ali em Mateus capítulo 6, o verso 13, que diz o seguinte: "E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal." Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, por esses momentos maravilhosos que o Senhor nos proporciona de aprender a sua palavra, de conhecer mais de Ti e da Tua vontade em nossas vidas. Eu venho te pedir, meu Pai, por esse momento especial que o Senhor nos separou aqui para estarmos fazendo esse devocional, que isso possa abrir nosso coração, abrir o nosso entendimento para viver de acordo com a sua vontade. Nos fortaleça, meu Pai. Guie nossos passos para que nós possamos ter uma vida vigorosa, para que possamos ter uma vida vitoriosa aqui na terra e que possamos proclamar o seu reino, falar das suas verdades para as pessoas que estão ao nosso redor. Nos usa, meu Pai, poderosamente. Irmãos, eu acho sensacional essa questão da passagem de Mateus. Ele está dentro do Sermão do Monte. A passagem da oração do Pai Nosso está dentro do Sermão do Monte. Esse foi um ensino, desde o capítulo 5 ao capítulo 7, que Jesus nos ensina sobre várias verdades que o cristão deve viver e ser, na verdade. Alguns dizem que o Sermão do Monte ele é um código de ética ou de moral, mas Dr. Lloyd Jones vai dizer que ele é uma descrição de como o cristão deve ser, como devemos ser no nosso dia a dia, na relação nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo, nossa relação com a família, a nossa relação com a comunidade, com o Estado, com o país, como é que nós devemos viver. E Jesus, ele, através do Sermão do Monte, vai nos ensinar várias ações que o cristão deve ser e vivenciar todos os dias. Irmãos, o que eu acho sensacional nos discípulos é que os discípulos viram Jesus fazendo milagres. Viu Jesus curando pessoas. Viu Jesus multiplicando pães e multiplicando peixes. Viu Jesus ensinando sobre o reino, proclamando o reino para as pessoas que estavam ao seu redor. Mas os discípulos não pediram para que Jesus ensinasse essas coisas. Mas de forma explícita, a gente vê que os discípulos pedem para Jesus que o ensinem a orar. Isso deve falar muito aos nossos corações, irmãos. Jesus tinha uma vida exímia de oração. Quando nos deparamos com o livro de Lucas, nós percebemos que em várias ocasiões, em muitas ocasiões, principalmente nas decisões mais importantes que os tinha que tomar, ele buscava o Pai em oração. Ele orou na escolha dos discípulos. Na ressurreição de Lázaro, ele orou também.
vários momentos de comunhão com Deus. Antes da sua crucificação, ele também buscou ao Pai, ele orou. Irmãos e irmãs, será que a oração tem sido prioridade em nossas vidas? Como estamos lidando com a oração dia a dia, dia a dia? De uma pergunta bem simples: se nós tivermos dor de cabeça, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Talvez você fale que a primeira coisa que você faz, na verdade, é tomar um remédio. Mas por que o irmão não ora? A irmã não ora? Jesus, ele, com toda paciência, com todo carinho e com todo amor, ele ensina os discípulos a orarem. E em Mateus capítulo 6, o verso 9 ao verso 13, este é o ensinamento de Jesus. E lógico que esse não é um padrão para que devamos repetir, né? Como se fosse uma reza. Repetir, 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 que isso vai dar certo. Não, não, não. Jesus ensina, ele dá um modelo para que nós possamos também orar, buscar ao Pai. O interessante é que Jesus, ele começa a oração do Pai Nosso louvando a Deus, e ele termina a oração do Pai Nosso também louvando a Deus. Mas hoje, irmãos, eu quero me atentar a apenas uma parte, um trecho dessa oração, que é a parte que está no versículo 13, que vai dizer o seguinte, olha: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando nos deparamos com a oração do Pai Nosso, nós percebemos que essa oração ela está dividida em 6 petições. Primeira petição, lá no verso 9: santificado seja o seu nome. Primeira petição. Segunda petição, no versículo 10: venha o teu reino. Terceira petição, no versículo 10 ainda: faça a tua vontade. Quarta petição, o versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quinta petição: perdoa as nossas dívidas. E a sexta petição: e não nos deixeis cair em tentação. A gente pode dividir, além dessas 6 petições, que as 3 primeiras petições é voltado a Deus, é voltado às coisas de Deus, é santificado o nome dEle, é que o reino dEle venha aqui na terra, como no céu já está, e é que a vontade dEle seja feita também aqui na terra. Irmãos, e as 3 últimas petições é voltada para as necessidades humanas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas e não nos deixeis cair em tentação. Irmãos, o primeiro aspecto dessa 6ª petição, e eu quero ressaltar com os irmãos hoje 2 palavras. A primeira palavra que eu quero ressaltar é tentação. Primeira questão é que Jesus, o Deus em si, ele não tenta ninguém. Ele não tenta ninguém. Jesus, ele prova, ele mostra que aquele irmão ou aquela irmã, aquele cristão de verdade, ele está firme na rocha, mas ele não tenta. Ele não tenta ninguém. E Tiago nos explica lá em Tiago capítulo 1, versículo 14, e ele fala o seguinte, olha: cada um, ele é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O primeiro aspecto é que, apesar de sermos salvos pelo poder do Evangelho, pela graça salvadora de Jesus Cristo,
nós ainda estamos propícios a pecar. O nosso coração, apesar de ser um coração de carne, é propício a errar, a cometer erros. Então, irmãos, quando Jesus pede e fala para os discípulos, ensina aos discípulos que devemos pedir para que Deus não nos deixe cair em tentação, a primeira coisa é que nós devemos ter cuidado com o nosso coração. O que nós estamos cultivando em nossos corações? Será que nós estamos cultivando a palavra de Deus, uma vida de santidade, uma vida de devoção a Deus, uma vida de busca diária da sua graça, da sua companhia? Ou será que estamos cultivando em nosso coração questões como pecado, uma vida distante de Deus? Irmãos, isso é sério. Devemos ter cuidado com nossas vidas, com nosso coração. O que nós estamos enchendo o nosso coração? E aí, na perspectiva bíblica, do que é coração? É sentir, pensar e agir, ação. O que nós estamos colocando diariamente em nossos corações? Será, irmãos, que nós estamos de fato nos voltando a Deus? A sexta petição do Pai Nosso nos ensina a fazer um raio-x em nossa vida. É entender que várias situações das nossas vidas nos levam a pecar, a agir de forma contrária ao que Deus quer para nós. Isso deve ficar claro no nosso coração, na nossa vida. João, quando escreve a sua primeira carta, vai dizer o seguinte, lá no capítulo 2, versículo 1. Vai dizer o seguinte, filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. O propósito do cristão é não pecar. Mas, se pecar, lembre-se que temos um advogado junto ao Pai, Jesus, o justo. Versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, o primeiro aspecto da vida cristã é uma vida de santidade. É uma vida de análise do nosso coração para saber se ele está sendo voltado para Deus ou para as coisas do mundo, ou para a sua própria vontade, ou para o seu eu, para o seu ego. E aí isso nos ensina que nem toda tentação procede de Satanás, mas nós somos tentados pela nossa própria cobiça, o nosso próprio coração voltado às nossas necessidades e não às necessidades de Deus, e não ao direcionamento que Deus tem para a nossa vida. Interessante que quando nós nos voltamos para a sexta bem-aventurança, a gente vai ler que Jesus estava preocupado com o coração do homem. Neste texto da sexta petição, Jesus afirma que o coração do cristão deve ser puro. Lembrando que o entendimento bíblico sobre coração é pensar, sentir e agir. Como estão nossas ações, nossas motivações, nossos pensamentos? Estão voltados para as coisas de Deus ou para as coisas desse mundo? Mais à frente, no final do capítulo 6, Jesus vai fazer uma afirmação. No versículo 24 do capítulo 6, ninguém pode servir a dois senhores. A quem nós estamos servindo? A quem nosso coração está voltado? As coisas de Deus ou as coisas desse mundo? Irmãos, eu fico entristecido e até preocupado algumas vezes
com algumas afirmações, por exemplo, siga seu coração. Faça o que o seu coração está direcionando. Tome decisões segundo o seu coração. Mas tanto o Antigo como o Novo Testamento aponta a gravidade do coração do homem. Jeremias, por exemplo, vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Irmãos, é por isso que os nossos corações devem estar voltados para as coisas de Deus. Porque lá teremos certeza que a nossa vida está uma vida bem-aventurada, uma vida de descanso em Deus. Não uma vida voltada para os nossos próprios prazeres momentâneos e que nos leva a um afastamento de Deus. Não, não, não. Nosso coração deve estar submetido às Sagradas Escrituras. Jesus, irmãos, também, ele nos alerta sobre a corruptibilidade do coração ao afirmar: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Essa primeira petição é: cuide do seu coração. Peça a Deus para te livrar das tendências pecaminosas, da cobiça do seu coração. Jesus nos ensina a orar pedindo isso a Deus. Deus, nos livra das minhas inclinações pecaminosas. Não faça que eu caia em tentação. Mas, irmãos, a segunda coisa com relação à tentação é que ela não apenas vem e procede do coração do homem, mas também o próprio Satanás também nos tenta. O exemplo claro é quando Satanás vai tentar Jesus ali em Mateus 4, versículo 1 ao versículo 11. O interessante é que quando Satanás vai tentar Jesus, são 3 tentações, e a primeira tentação é sobre a necessidade da fome. Necessidade física de Jesus, ele estava com fome, ele estava em jejum. A segunda tentação é que o diabo utiliza de forma errônea a palavra de Deus. Ele distorce o texto de Salmos, mas Jesus, como exímio conhecedor da palavra dele mesmo, ele responde biblicamente a Satanás. E a terceira tentação de Jesus é para ele ser todo poderoso, tomar conta de todas as coisas, né? Ter o poder de toda a terra. Mas o que mais me fascina em Jesus é que em todas as tentações ele usa a Bíblia. Primeiro, somos tentados pelas nossas próprias cobiças, pelas nossas inclinações pecaminosas, mas também somos tentados por Satanás. E como devemos responder, irmãos, à tentação? Através das Sagradas Escrituras. É colocá-la em nosso coração. É viver profundamente uma vida de devoção a Deus. É viver profundamente uma vida de conhecimento bíblico. De meditação nas Escrituras. Quer ter uma vida longe das tentações? Ou vencendo as tentações? Tenha uma vida que a sua vida se volte a Deus e a sua Escritura. Irmãos, isso é sério. Isso é sério. A gente vê a história de vários pastores que tiveram um ministério destruído porque não venceram a tentação, porque se deixaram levar pelas suas tendências pecaminosas. Várias pessoas com vidas destruídas, casais com a vida destruída, porque o pecado bateu a porta e eles abriram a porta. Talvez o irmão ou a irmã, você tenha tido uma experiência complicada com o pecado. Mas Jesus nos ensina hoje que devemos
pedir, rogar a Deus que nos livre das tentações, entendendo que Ele é poderoso para nos livrar, como livrou Pedro. Irmãos, mas uma segunda palavra que eu quero destacar nessa petição de Jesus, na oração do Pai Nosso, é a palavra mal. Primeiro é que a tradução desse versículo, em português, ela não é a melhor. Porque o mal do qual Jesus falou, não é o mal no sentido geral. No grego, a palavra traduzida para mal está no neutro. Quando a gente vai olhar para a Bíblia e vai olhar a palavra mal no grego, ela está em sentido neutro. Mas nessa petição da oração do Pai Nosso, a palavra está no masculino. Ou seja, Jesus estava dizendo que devemos pedir ao Pai, pedir a Deus que nos livre do maligno, das astutas ciladas de Satanás. Irmãos, algumas pessoas levam a vida espiritual não tão a sério como deveria. A gente olha pela experiência de Jesus com Satanás em relação às tentações. Isso nos ensina, assim. Talvez Satanás queira deturpar a Bíblia para nós. Talvez a nossa inclinação para o pecado nos ajude a pecar contra Deus. Eu lembro de uma experiência, foi até uma reportagem que teve, que um dito pastor estava lendo as Escrituras, mas antes ele teve um sonho com uma irmã da igreja, que estava casando com ela, que estava tendo relações com ela, e ele encontrou base bíblica para isso. Só que ele leu o texto errado. Ele leu o texto, a palavra na Bíblia era, vai lá, adúltera. Só que ele leu, vai lá e adultera. Irmãos, isso aconteceu de verdade. Mas eu fico pensando que de situações não tão drásticas assim, mas da gente traduzindo a Bíblia de forma errada, errônea, sem entender direito o que a Bíblia vai nos ensinar, o que a Bíblia fala para nossas vidas. Às vezes, de fato, é falta de vontade mesmo de estar se deleitando nas verdades bíblicas, no que Deus tem para nos ensinar. Às vezes é isso mesmo, o coração cômodo, sabe, já estou salvo, já está bom. Não, irmãos, Paulo trocou tudo pela sublimidade do conhecimento de Jesus. Oséias, o profeta Oséias vai nos ensinar que o povo de Israel sofria por falta de conhecimento bíblico. Exemplos como a de Pedro, que o diabo cirandou sobre ele, mas Jesus clamou ao Pai por ele. São pessoas despreparadas porque não têm conhecimento bíblico. Pessoas despreparadas porque não entendem as verdades profundas do Evangelho. Irmãos, que esse não seja você, que essa irmã não seja você. Que a cada dia tenhamos o prazer de nos deleitar a Deus. Jesus nos ensina que devemos pedir a Deus que nos livre das nossas inclinações pecaminosas, mas também nos ensina a pedir a Deus para que Ele nos livre das astutas ciladas de Satanás. Isso é sério. Isso é verdade bíblica. Isso deve estar em nossos corações todos os dias. Jesus, portanto, nos mostra que devemos orar por proteção contra Satanás. Irmãos, entenda uma coisa.
Você não é forte o suficiente contra as astutas ciladas de Satanás. Você não tem força para isso. Nossa força está em Deus, na sua graça, no seu poder, no seu amor que nos traz para perto dele. Entenda uma coisa, nós não temos forças, somos fracos. Se não nos deleitamos, se não buscamos a Deus, estamos propensos a cair na cilada de Satanás. Talvez a sua vida seja ativa demais para ter tempo para Deus. Mas isso, irmãos, deve mudar. Que possamos cuidar dos nossos corações. Que possamos ver quão pecaminoso ele é ainda. E nos voltar para Deus. E voltar a nossa vida para Deus. Para as verdades que Ele tem para nos ensinar através das Sagradas Escrituras. Deixe de ficar procurando profecia para lá e para cá. Se deleite nas Escrituras. Se deleite em conhecer a Deus profundamente. Talvez você tenha uma vida ativa, mas uma vida que não é produtiva. Sabe o que é uma vida produtiva? É uma vida que a gente vive quando nos deleitamos na presença do Senhor. Quando buscamos a Ele em oração. Quando, separamos momentos para adorar a Deus, para conhecer a Deus. E o mais especial, a oportunidade de colocar essas verdades na nossa prática diária. Isso é uma vida produtiva, irmãos. É uma vida que entendemos que sem a mão poderosa de Deus nos guardando, estamos propensos a pecar contra Ele. E para finalizar, irmãos, eu concluo com um trecho do livro do reverendo Lloyd Jones, que fala o seguinte: por qual motivo deveríamos pedir a Deus para sermos resguardados do mal? Pelo grande e admirável motivo que a nossa comunhão com Deus jamais venha a sofrer interrupção. Se alguma coisa meramente deseja ser santa, de novo, se alguma pessoa meramente deseja ser santa, então é que algo de errado está ocorrendo com ela. O nosso desejo supremo deveria ser o de termos sempre uma correta relação com Deus, conhecendo-o e desfrutando de seu companheirismo e comunhão ininterruptos com Ele. Eis a razão pela qual deveríamos fazer essa petição, para que nada venha a interpor-se entre nós e o resplendor e fulgor da glória do nosso Pai Celeste. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Irmãos, que essa verdade possa estar sempre em nossos corações. Muito obrigado aqui pela presença da Giselda, que está pedindo oração pela família. E que a vontade de Deus seja feita, né, com relação ao objetivo que ela está pensando. Pela Gleides também, pela libertação da filha, pela Wanda que está conosco aqui também. A Ariângela também, Duarte, está aqui conosco, está pedindo para orar pela vida dela, né, pelos nossos pensamentos e dúvidas. Também a oração aqui pela vida da Ruth, pedindo oração pelo irmão dela, né, que chama Emanuel. Pela Patrícia também, orar pela mãe dela, Margarida, vamos orar. Pela Débora Matos, que está conosco aqui também. Pelo Rogério, que está pedindo oração pela família. A Wanda está pedindo oração, disse que vai orar, né, pela Débora. Pelo Celso Gomes, que está pedindo oração aqui. Está falando que orar um pelos outros, realmente, Celso. Também a Wanda, que está conosco aqui e mandou a mensagem do versículo bíblico, né, Salmo 90, versículo 8.
diante de ti pudesse as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Marisa Montenegro também está conosco, pedindo oração pela libertação do irmão. Socorro Anjos também, pedindo oração por ela, por uma causa emocional. A Natália também está pedindo oração aqui pela Alcides. A Bruna Roberta também está conosco. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir a Deus misericórdia e que Ele haja poderosamente em nossas vidas? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse momento, meu Deus. Muito obrigado pelo seu cuidado em nossas vidas. Meu Pai, que nós possamos pedir a Ti, que o Senhor nos livre da tentação. Não nos deixe cair, meu Pai, em tentação. Meu Pai, nos livra das nossas tendências pecaminosas. Mas também, meu Pai, nos livra das astutas ações do maligno, meu Pai, de Satanás em nossas vidas. Que possamos ter uma vida santa, que possamos buscar a Ti mais e mais. Meu Pai, eu te peço aqui pelos pedidos postos aqui, que o Senhor possa, de fato, estar agindo poderosamente na vida desses irmãos e nessas irmãs, meu Pai. Que haja salvação, que haja libertação, que haja cura. Meu Pai, que haja também, meu Pai, resolução de problemas. Nos fortaleça em Ti, meu Deus. Cuide dos nossos corações para estarmos submissos a Ti e somente a Ti, meu Deus. Eu venho te pedir pelo Manhã IPP, que o Senhor possa estar abençoando aqui esse programa de hoje, que fale grandemente aos nossos corações. É assim que eu te peço, em nome de Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, irmão, irmã, e que nós continuemos a viver uma vida de santidade. Fique agora com a nossa amada Lídia Dickel, com o programa Manhã IPP. Deus abençoe.